Olá, bem-vindo de volta. Nessa aula nós vamos falar sobre mais um hook chamado useReducer. Assim como useState, useReducer é também um hook para gerenciamento de estados, porém ele é mais poderoso e, consequentemente, mais complexo que useState. Para estados simples, useState é bom o suficiente, porém à medida que nossa aplicação vai crescendo, que a gente precisa manusear estados de uma forma mais complexa, useState deixa de ser o suficiente e aí a gente começa a precisar de um gerenciador de estados mais poderoso. A gente pode usar pacotes de terceiros, bibliotecas de terceiros, como por exemplo Redux, porém para estados não tão complexos assim, o useReducer é bom o suficiente. Um problema que o useReducer ajuda a contornar é a possibilidade de estados impossíveis. Quando utilizamos useStates, estados impossíveis podem acontecer e é desejado que eles não aconteçam. Por exemplo, vamos dizer que a gente tenha três estados: data, isloading e error. Isso quando estamos buscando dados em algum servidor. Bom, quando utilizamos useStates, nada impede que isloading seja true e error seja true. Isso é um estado impossível. Se a gente tem um erro, quer dizer que ele não terminou ainda de buscar os dados. Então, teoricamente, não deveria ser possível isload ser true e error ser diferente de nulo, caso não seja um booleano. Então, como é que a gente resolve esse problema de estados impossíveis? Bom, a gente precisa de uma lógica mais complexa para gerenciar e manipular estados. Uma forma de ter essa lógica mais complexa é utilizar o useReducer. Com o useReducer, a gente precisa definir uma função chamada reducer. Isso não é um nome, a gente não precisa especificamente dar o nome dessa função de reducer, mas é costume dar o nome dessa função de reducer. E essa função reducer, ela tem o papel de transformar estados antigos para novos estados a partir de uma entrada. Então agora, para transformar o estado, a gente não mais transforma cada parte do estado separadamente, mas sim tudo junto a partir de uma função reducer. Como é que ela funciona? Bom, como dito no slide anterior, dado um estado A, essa função reducer, ela transforma o estado A no estado B a partir de uma certa entrada. Então, o useReducer precisa dessa função reducer e essa função reducer ela precisa de uma entrada e do estado anterior. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos de uma função reducer. Essa função reducer ela vai receber dois argumentos, ela tem dois parâmetros. Um, que é o estado anterior. O segundo é uma entrada que vai desencadear um processo de mudança para um novo estado. E essa entrada é chamada de uma action, então é a ação que vai alterar o estado. E esse hook useReducer, ele requer duas entradas também. Uma é a função reducer, que a gente vai utilizar para alterar o estado, e outra é um estado padrão ou um estado inicial, que é o estado inicial que a gente cria, exatamente como no useState, a gente tem que passar no estado inicial. A diferença é que no useState a gente não tem essa função reducer. E o que ela volta? Bom, ela volta o estado, que vai sempre representar o estado atual, da mesma forma que useState, e uma função dispatch. Lembrando, quando a gente usava useState, aqui era uma função setState. No caso do useReducer, é uma função dispatch. Essa função dispatch vai ser a que a gente vai utilizar para invocar o reducer. Então, quando a gente disparar, utilizar essa função dispatch, ela vai disparar e a gente tem que passar o quê? Tem que passar a ação que a gente quer disparar. Então, essa é a ideia do useReducer. Na próxima aula, a gente vai ver isso no código. Essa aula aqui, ela talvez tenha sido um pouco densa. useReducer é um hook um pouco complicado. Ele demora um pouco para a gente aprender como ele funciona, mas depois que a gente entende como ele funciona, ele passa a ser relativamente simples, porque a lógica dele fica bem compreensível. Porém, se você não entendeu direito o que eu falei aqui, você pode ver esse vídeo novamente, você veja o próximo vídeo que eu vou construir isso no código e talvez você precise ver esse vídeo algumas vezes para entender
efetivamente como o Use Reducer funciona. Novamente, ele é um pouco complicado, demora um pouquinho a pegar, mas ele é bem poderoso e depois que você entende, você vê que a lógica dele não é tão complicada assim. Então é isso, obrigado, até a próxima aula.